Já agradecendo antecipadamente o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, que mais uma vez nos atende. Embaixador, muito bom dia e obrigado mais uma vez. Bom dia a todos. Embaixador, como é que o senhor avalia as discussões que estão acontecendo na ONU, as propostas que têm surgido na ONU para tentar procurar ou intermediar alguma espécie de entendimento, se é que é possível algum entendimento neste momento, embaixador? Bem, o que acontece lá, além de coisas relevantes para o Oriente Médio, é também, como vocês dizem, um conflito entre os americanos, os russos, e nós fazemos parte deste cenário. Mas quando falamos sobre o que acontece lá no Oriente Médio, uma resolução, de nosso ver, tem que incluir uma tentativa de demilitarizar o Hamas, porque se o Hamas continua a ser armado lá, continua a controlar a faixa de Gaza, isso não pode trazer nenhum paz, nem para israelenses, nem para palestinos. E quando o Hamas planejou este ataque sobre Israel, ele sabia que Israel vai reagir, sabia que vai ter resultados lá em Gaza para ataque lá em Israel, e começou e atacou. Então, agora, quando há sofrimento, que pessoas que estão dos dois lados da fronteira, quando isso acontece, Hamas está dizendo, nós somos vítimas. Então, isso é uma coisa que, tipo de cinicismo do lado do Hamas e de outras entidades internacionais, sabem que a culpa toda é de Hamas, e a Hamas deve ser responsável por tudo o que acontece lá na faixa de Gaza. Agora, embaixador, o porta-voz do Exército de Israel, ele disse que há 238 reféns ainda nas mãos do Hamas, e essa notícia foi divulgada em meio a uma intensificação dos ataques por ar e também por terra na incursão terrestre dos israelenses na faixa de Gaza. Há uma preocupação do que possa acontecer com esses reféns em meio a essa intensificação do combate? Isso é um risco que nossas forças sabem, isso é um risco que nós calculamos e tentamos evitar não só atingir os reféns israelenses, mas também os cidadãos palestinos, pessoas que não são envolvidos. A atividade de Israel está direcionada em eliminar a força militar do Hamas e trazer os reféns para Israel. Ontem um refém foi liberado pelas forças israelenses, mas tem ainda, como você mencionou, 238 pessoas que nós sabemos que estão lá nas mãos de Hamas, e eles devem ser liberados imediatamente, incondicionalmente, e o Cruz Vermelha tem que ter acesso para eles incondicionalmente. Embaixador, o senhor acha que há alguma negociação possível de troca de refém por troca de presidiário? Pode ser, eu não conheço esse tipo de intermediação, se existe, mas acredito que o Cruz Vermelha já foi... nós falamos com eles e com outras entidades para ver de que maneira destes reféns, que já estão lá mais de 3 semanas, contra a lei internacional, contra qualquer lei de guerra, e acredito que tem tentações de liberá-los também de força, mas também em mediações de entidades relevantes. Agora, Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro e embaixador, foi muito enfático por mais de uma ocasião, e ontem ele reforçou isso, de que não haverá cessar-fogo até que o Hamas seja extirpado lá da região da faixa de Gaza. Mas o país concordaria com talvez uma trégua, uma pausa humanitária para a entrada de ajuda humanitária, para a saída de pessoas que eventualmente não queiram mais permanecer na região? Já tem entrada de ajuda humanitária
120, 130 caminhões já entraram com comida, com medicamentos e com água, entraram para a faixa de Gaza do lado do Egito. Isso é uma coisa que acontece. Só que tem que lembrar que se vamos voltar para a situação de antes do 7 de outubro, que a Hamas ainda continua a dominar Gaza, isso é uma ameaça que vai continuar sobre Israel e sobre a população de Israel. E uma coisa que não podemos aceitar, que a Hamas novamente vai construir uma força e, de maneira de tempo que ele planeja, vai atacar novamente Israel. Isso é uma coisa que não pode ser aceitado de nosso lado, e por causa disso nós pensamos que esta iniciativa de parar agora não vai servir em médio e longo prazo, não vai servir a paz e a calma lá na faixa de Gaza, no Oriente Médio. Mas do ponto de vista da situação humanitária em Gaza, de maneira que nós sabemos e temos informação, tem lá bastante gasolina, tem lá bastante comida e tem lá bastante medicamentos e coisas que precisam para a vida lá. A vida lá não é fácil, não é uma coisa que ninguém daqui do Brasil quer estar lá neste momento, mas isso é guerra, e que quero que todo mundo lembra que quem iniciou esta guerra não foi nós, foi o Hamas. Embaixador, o Roberto Mota tem uma pergunta para fazer para o senhor também. Mota? Bom dia, embaixador. O senhor acredita que o posicionamento firme e bastante rápido dos Estados Unidos em apoio a Israel foi uma surpresa para os terroristas? Não sei o que os terroristas pensaram, mas acho que isso, a presença e a posição dos Estados Unidos não é só contra os terroristas do Hamas lá em faixa de Gaza, mas do ponto de vista regional, contra a Hezbollah em Líbano, contra a Irã, que está o mastermind, digamos, atrás destas todas as atividades contra Israel, e contra os Houthis em Iêmen, que já lançaram mísseis contra Israel. Então, a guerra de Israel contra o Hamas, mas toda a região que está envolvida, e a Hezbollah, que está lançando mísseis contra Israel, Irã, que está atrás disso, elas sabem e olham na presença americana, e isso acho que é uma coisa que é mais relevante para eles do que para o Hamas, que está agora na guerra contra Israel. A presença deles sinaliza para outros jogadores, fica onde estão e não inicia nenhum novo fronte contra Israel. Embaixador, agora o Dávila, Luiz Felipe Dávila, vai perguntar também. Embaixador, muito bom dia. Embaixador, desde que iniciou o conflito, pode ser que haviam dois objetivos de Israel. Primeiro era libertar os reféns, depois acabar com o Hamas. Mas parece que nos últimos dias, a declaração do primeiro-ministro Netanyahu mudou. Hoje parece que o objetivo principal é acabar com o Hamas e, segundo, libertar os reféns. Eu pergunto isso pelo seguinte: se, vamos dizer, supostamente os reféns fossem liberados, Israel pararia com a incursão da tomada de Gaza e a destruição do Hamas ou não? Tem duas metas, como você mencionou. Então, duas coisas que Israel são as metas de Israel neste conflito agora. Não, acho que não tem um conflito entre os dois, e a Hamas deve terminar a poder militar dele, a possibilidade de governar Gaza, mas
tem que liberar os sequestrados, os reféns lá da maneira possível, o mais rápido que possível. Tem leis de guerra que Israel está guardando, tem leis internacionais que Israel está guardando neste sentido, e Hamas, não sei se eles conhecem estas leis de guerra e com certeza não atuam através de lei internacional. E Israel deve completar os 2 metas da maneira possível, cada no tempo adequado. Embaixador, são 7 horas e 52 minutos. Embaixador, como é que o senhor recebe, como é que Israel recebe os números divulgados da Palestina? Números de mortos, números de reféns, números de bases destruídas pelo Hamas, a informação de que existe ali embaixo do principal hospital de Gaza uma central de operações do Hamas. Como é que são essas informações que chegam de lá, embaixador? São críveis? Sim, eu sei que tem lá muito sofrimento do lado palestino. Em cima Gaza tem 2 Gaza, tem Gaza em cima e Gaza abaixo. Lá em cima tem os palestinos não envolvidos, lá embaixo tem a Hamas em todos os headquarters, em todos os ativistas, todos os command and control deles. E Hamas sabia que depois deste ataque Israel vai reagir, e elas prepararam toda a área para a entrada de forças israelenses com bombas e traps, digamos, contra as forças israelenses. Agora, números, vou falar num momento sobre números. Há 2 semanas atrás, a Jihad Islâmica lançou um foguete, mísseis contra Israel, mas isso caiu no estacionamento de um hospital lá em Gaza. De repente, dentro de minutos, saiu alguma notícia do Ministério de Saúde de Hamas, dizendo que 500 pessoas morreram neste ataque israelense. Então, quando vimos depois, e todo mundo viu isso, nenhum edifício foi atingido lá, e este míssil causou incêndio e alguns carros foram queimados. Não sei se pessoas foram atingidas lá ou não, mas com certeza não eram 500 pessoas. E isso faz parte do guerra paralela, digamos, do Hamas, de fake news, para mostrar que Israel é agressor neste sentido. O que eu quero dizer é que os números que saem do Hamas, ou do Ministério de Saúde de Hamas, tem que questionar se isso é verdade. Hamas tem um interesse de mostrar que tem lá muitas vítimas no lado dele, seja é verdade ou seja não é verdade. E então, por causa disso, acho que os números que estão lá são exagerados de uma maneira bem clara. Não que queremos matar palestinos, não que queremos criar lá um sofrimento, mas as atividades do Hamas, que está lá, abaixo do maior hospital de Gaza, Hospital Shifa, e todas as atividades deles saem por dentro de áreas populadas, por dentro de hospitais, escolas e outras instituições. Isso está causando que Israel, quando está reagindo, não consegue evitar totalmente atingir pessoas que estão lá, e são escudos humanos do Hamas, infelizmente. Mas a Hamas, os líderes do Hamas estão lá abaixo, 70 metros abaixo da terra, abaixo do hospital Shifa, abaixo de outros lugares. Tem lá asa subterrânea que elas construíram, usaram os recursos que receberam do mundo todo para criar esta cidade, preparar para esta ocasião que Israel vai reagir aos ataques deles.
e agora nós reagimos, e o fato é que a única coisa que pode influenciar o Hamas é a pressão que eles sentem, que a continuação de atividades de Israel, a situação lá em cima. No fim do dia, eles não querem que tantos palestinos vai ser mortos, porque isso é contra os interesses deles. No fim do dia, eles querem mostrar números, mas acho que não querem que realmente milhares de palestinos vão morrer lá, porque no fim do dia eles vão ser acusados nisso. Mas tudo que fazer tem que fazer com números, tem que examinar em muita cautela nesse sentido, todos os números que saem do Hamas. Agora, às 7h58, a gente segue falando com o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zumshine. Agora, a gente estava falando ontem, embaixador, sobre como será a gestão da faixa de Gaza se os objetivos de Israel forem concretizados, forem cumpridos, e o Hamas não existir mais depois dessa guerra. Peço para que o senhor seja breve, por gentileza, que o nosso tempo está acabando. Acho que qualquer situação, qualquer solução que vamos ter de quem vai dominar a faixa de Gaza depois de Hamas, acho que qualquer solução vai ser melhor do que a continuação de Hamas lá na faixa de Gaza. Desde 2007, Hamas domina a faixa de Gaza. A vida de pessoas lá não mudou, não melhorou em nenhum jeito. E se vai entrar lá uma força diferente, seja da Palestina ou uma força internacional ou alguma coisa que vai ser resolvido junto com os palestinos, com a autoridade palestina. Isso vai melhorar a vida de pessoas lá na faixa de Gaza e também a vida de pessoas em Israel, porque pessoas que moraram lá perto da faixa de Gaza sofreram há 20 anos, mais de 20 anos de bombardamentos de Hamas. Se os palestinos vão investir em melhorar a vida deles e não piorar a vida em Israel, isso pode ser uma ponto muito positivo para a vida deles. Eles vão receber ajuda não só por Qatar e outros jogadores no mundo árabe, mas também de outros jogadores no mundo, e acho que isso pode ser e deve ser uma coisa muito positiva na vida deles, mas a continuação de dominação do Hamas lá na faixa de Gaza não é a solução nem para Israel nem para os palestinos que moram lá. Nós conversamos com o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zumshine. Embaixador, mais uma vez, muito obrigado pela atenção com a Jovem Pan. Um bom dia ao senhor e até a próxima. Obrigado a vocês. Até a próxima.